Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Bom, aqui nós vemos Jesus chamando Simão, ou Pedro, futuramente chamado Pedro, mas Simão de Simão Bar-Jonas. Na verdade, lá no Oriente, no aramaico e no hebraico, era usado a palavra bar, se você quiser anotar aí no seu caderno, a palavra bar, que significava filho de. Então, cada vez que você via um nome, que para nós parece um nome, como Bar-Jonas, na verdade não é um nome, mas sim eles estavam dizendo filho de Jonas. No caso, Bar-Jonas, filho de Jonas. Nós vamos ver em outra passagem, Bartimeu. Não era o nome do cego, não era Bartimeu. Na verdade, era o filho de Timeu. Qualquer nome que teria o prefixo bar na frente, então seria filho de, aí o nome a seguir, para saber de quem aquela pessoa era filho. Porque a paternidade era algo ainda algo muito importante no Oriente, principalmente entre os judeus. Então, quando Jesus chama Simão filho, Simão Bar-Jonas, ele estava dizendo Simão, filho de Jonas. Mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Bom, aqui outra coisa interessante, que quando se davam chaves para alguém, ou se falava sobre chaves, se você quiser anotar aí no seu caderno, então chaves significam autoridade e poder para realizar as obras de Cristo. E nós vamos ver aí, um vídeo, e também o link vai ficar aí na descrição. Pessoal, shalom mais uma vez. Vocês estão num local muito importante, como o Adiel acabou de dizer, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é conhecido hoje como Parque Pânias, que vem da palavra Pânias, que é do deus Pan, daí que vem a palavra pânico. Esse deus Pan era aquele deus com pés de cabra, e eram sacrifícios horríveis que eles faziam para esse deus ali em cima. Na época de Yeshua já era uma região idólatra, de paganismo. E neste local, Yeshua tem o diálogo com Pedro, com os discípulos, na verdade, pergunta: quem dizem os homens que sou?
uns dizem que você é João, ou talvez o profeta Elias, ou talvez Jeremias, ou algum outro profeta. E Pedro, então, se posiciona e diz, não, Atau HaMashiach ben Elohim Chaim, tu és o Messias, filho do vivo Deus. E Yeshua, então, o mais importante dessa passagem, não é só essa confissão de Pedro. Yeshua fala, olha, Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas foi o próprio Deus que te revelou sobre a minha identidade. Mas o que ele diz depois? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha carrala, a minha congregação. Dar-te-ei autoridades, vou dar para você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, permitir na terra, vai ser permitido no céu. O que você permitir no céu, será permitido na terra. O que significa isso, pessoal? Yeshua está dando para os apóstolos e para Pedro, sob a liderança de Pedro especificamente, a autoridade de entrada no reino de Deus. Chave do reino quer dizer, quem tem a chave controla, quem entra. Então, essa autoridade, que até então era colocada sobre os saduceus, sobre o sinédrio, Yeshua está falando, olha, sobre você, Pedro, sobre vocês, apóstolos, eu estou dando a chave do reino de Deus. O que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Essa é uma expressão rabínica. Significa que a pessoa que recebe uma frase dessa, uma autoridade como essa, tem autoridade para fazer halahá, tem autoridade para fazer lei. E as coisas que você decide aqui são acatadas por Deus. É como se fosse uma lei celeste. Os rabinos usam esse argumento para fazer halahá. Então, por que Yeshua falou essas coisas aqui, num local pagão de gentios? Porque ele está dizendo, Pedro, você, liderando os apóstolos, vai ter a autoridade para legislar, para permitir que outros entrem no reino de Deus. Tanto é que mais tarde, Pedro e os apóstolos, na palavra de Tiago, dão a lei permitindo que os gentios fazem a halahá, permitindo que os gentios adentrassem a fé, a comunidade dos santos, sem ser necessário se converter ao judaísmo. Atos 15, e depois é repetido em Atos 21. Então aquelas 4 leis gentílicas, na verdade, o que é aquilo? É a permissibilidade para o gentio adentrar o reino de Deus sem se converter ao judaísmo. Então o que Yeshua diz é bombástico, porque está dando a Pedro, está dando aos apóstolos o quê? A autoridade para legislar. Por quê? Porque muitas coisas que os apóstolos vivenciariam não estaria específico na Bíblia, na Torá. Tudo aquilo que não está específico, a autoridade de Deus na terra tem a permissão de legislar. Pedro teve que fazer uma lei com os apóstolos com relação aos gentios. Não tem na Torá muito específico o que fazer com os gentios, né? Então eles se baseiam nos profetas de Israel e legislam. O gentio pode adentrar de acordo com aquilo que os profetas anunciaram, sem a necessidade de conversão. O que eles façam esses 4 leis, abster da idolatria, da promiscuidade sexual, da violência, do assassinato e do sangue, e além dessas 4 leis, que eles busquem e cresçam por conta própria. Mas eles podem adentrar de acordo com os profetas de Israel, sem se tornarem judeus para isso, porque eles são aproximados à comunidade de Israel pelo sangue de Yeshua. Então este local me lembra disso, este local me lembra da graça do Eterno, para cumprir aquilo que ele anunciou pelos profetas, que o reino de Deus, as porteiras do reino foram abertas. Mas qual é a porta de entrada? Quem tem a chave? Os apóstolos. Por isso que nós, o Ensinando de Sião, defendemos o quê? Defendemos a autoridade, a Torá de Moisés, a Torá de Yeshua e a Torá dos apóstolos. É essa Torá que eu baseio a minha fé nela. Então nós vimos aí na explicação, vindo então do professor Matheus Andona. Se você quiser também, o link vai ficar aí à sua disposição e vamos continuar então a leitura bíblica. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim,
Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, queremos encerrar então desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde e o seu ministério, em nome de Jesus.